Olá você que acompanha o Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos para falar sobre seleção brasileira, agora repercutindo o segundo de dois jogos dessa data FIFA de março, vitória por 3-1 diante da Croácia, dessa vez numa dinâmica ainda mais diferente do que a que foi usada no último vídeo. No jogo contra a França a gente avaliou o desempenho individual de cada jogador, agora vamos fazer a mesma coisa, só que usando uma tier list e baseando-se também no desempenho da junção dos dois jogos, por assim dizer, numa média ali entre as duas partidas da seleção e, claro, aproveitando para avaliar cada um como chega na última convocação. Claro que ainda tem muito chão, vão ter muitos jogos aí pelos clubes, mas agora foi a última vez que os atletas puderam desempenhar e mostrar serviço diretamente para o Carlo Ancelotti antes da convocação definitiva para o Mundial, tá falado? Antes de mais nada, pedir para você, claro, se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar o que você achou do jogo e também compartilhar com aquele seu amigo que você acha que vai gostar do conteúdo por aqui, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tier list. Separa as categorias em 5, né? Ganha muita moral lá em cima, fica mais forte na segunda, data FIFA mediana como a intermediária, foi mal como a penúltima e perdeu muita moral como a pior possível para os jogadores se encaixarem. Coloquei essas nomenclaturas assim mais básicas, sem forçar muito, sem cravar, vai para a Copa, não vai, porque não é o intuito do vídeo por aqui, é mais avaliar mesmo como foi a data FIFA em si, mas claro, a gente também vai aproveitar para falar bastante coisa no decorrer da análise, certo? Começar pelo goleiro Bento, que foi o goleiro titular, inclusive separei pelas posições aqui, né? Então pela ordem. Goleiros, laterais direitos, zagueiro, lateral esquerdo e assim por diante. Goleiro Bento, que foi o titular, jogou os 90 minutos da partida contra a Croácia. Não achei um jogo seguro dele e acredito que ele falha, né, no gol da Croácia, o gol que poderia ter tirado a vitória do Brasil, que tirava a vitória do Brasil até então. Ele vai muito mal no lance, sai muito mal no gol, sai na direção errada, erra o tempo também da bola e no geral também no decorrer do jogo não mostrou segurança e não mostrou nada que pudesse dar créditos para ele em nenhum momento. Também não faz por merecer, no meu ponto de vista, a convocação pelas avaliações, né, que a gente tem visto por aí das partidas dele no Campeonato Saudita. Inclusive a posição de goleiro no geral é uma posição que preocupa, né? Porque nem o Bento e nem o Ederson foram tão bem nessa data FIFA. O Alisson, como eu falei no último vídeo, tem sofrido com lesões, não só dessa vez, mas também anteriormente. Tem algumas lesões musculares ali, e em decorrência, claro, da idade, desgaste físico e tudo mais. E a gente tem que torcer muito para ele chegar saudável na Copa do Mundo. E por mais que não seja, talvez, o Alisson, que já foi um dia, ele ainda joga em alto nível, no meu ponto de vista, na minha interpretação, e seria disparado o melhor goleiro dos três que a seleção teria à disposição agora, né? O Bento, o Ederson e o próprio Alisson. É de se pensar também, quem sabe, a possibilidade de levar um goleiro diferente desses dois, né? Do Bento e do Ederson, no lugar de um deles, provavelmente do Bento seria. Talvez o Souza, Fábio, o Everson do Atlético Mineiro, goleiro muito subestimado, inclusive, que eu gosto muito do que tem feito no Galo. Eu acho difícil, acho que o Ancelotti vai ficar com esses três goleiros mesmo, mas eu acharia importante repensar um pouco, caso o Alisson deixe a seleção na mão, digo por conta de questão física, quem sabe durante a Copa do Mundo, porque vão ser ali 3 semanas de treinamento, mais um mês ou mais de Copa, vão ser o espaço total de quase 2 meses, se eu não me engano. É interessante que tenha alguém mais confiável, não diria confiável, porque não vai ter como ser confiável, né, estando pela primeira vez na seleção já em uma Copa do Mundo, mas como a gente já viu que o Bento e o Ederson provavelmente não entregariam um nível razoável, é melhor apostar talvez em alguém novo do que neles. Vamos à avaliação então. Bento, na minha visão, perde muita moral e o Ederson foi mal. O Ederson não vai bem de fato no jogo contra a França, mas eu não vejo muito uma falha dele nos gols. Agora o Bento eu vejo uma falha clara, uma falha nítida dele no jogo contra a Croácia, então por isso a diferença, né? O Ederson não foi mal e o Bento não perdeu muita moral. Cara, eu vou ao vivo mesmo mudar essa parte aqui de para ganha força, que eu acho que faz mais sentido, enfim. Falar do Wesley, lateral direito, ele para mim fez uma data FIFA mediana, porque ele tem algumas questões defensivas, ele sofre bastante na marcação dos jogadores da França, mas ao mesmo tempo não acho que ele faz uma partida ruim. Ele, por exemplo, tem um lance muito interessante que ele força a expulsão do Pamecano, e acho ele um bom jogador, não acho que os erros dele, ou talvez
falta de aparições mais contundentes dele no jogo contra a França chega ao ponto de fazer ele perder moral ou qualquer coisa do tipo, e também não acho que dá para dizer que ele foi muito mal, então eu vou colocar ele aqui no razoável. O Ibañez, tanto no jogo contra a França quanto também no contra a Croácia, quando ele foi titular, ele joga como lateral direito, posição que ele não está habituado, né, a desempenhar. E eu acho que ele vai razoável também, eu vou colocar ele aqui no mediano junto com o Wesley, não tem nenhuma falha nítida ou nada que tenha mostrado, quem sabe, alguma deficiência dele. Acho que só mesmo se for para entregar algo diferente, algo no momento mais urgente que a seleção precise, não acho que ele tem muito cacuete daquele lateral que avança, que entregue realmente algo que possa fazer a diferença para a seleção, como o Wesley tem, por exemplo. Ele tem uma noção boa de função dele na lateral direita, de posicionamento, do que ele pode ou não entregar. Então, acho que o Ancelotti tem essa noção, sabendo disso também, pode ter o Ibañez como alguém útil, né, para ser tanto zagueiro quanto também um lateral direito, no mesmo modelo que talvez ele pensaria para o Militão, né, se o Militão chegar na Copa saudável, de ser um lateral direito que atue mais na prática como um terceiro zagueiro, a grosso modo. Então eu coloco tanto o Wesley quanto o Ibañez no mediano. E eu vou colocar também o Danilo aqui, que é o Danilo... Opa, foi no Bento aqui sem querer. O Danilo, ele joga há pouco tempo, acho que não dá para avaliar muito do desempenho dele, ele fica pouquíssimo tempo em campo no segundo tempo contra a Croácia, e dá para ter algumas pessoas interpretando que ele falhou, né, no gol da Croácia. Não acho que seja o caso, o Bento o principal responsável, claro que ele poderia ter feito melhor, poderia ter se antecipado, chegado ali antes, mas aí acho que seria mais um mérito dele de ter essa velocidade de chegar a tempo do que um demérito ele não ter chegado, entendeu? Porque é um lance muito surpreendente, um grande passe, né, do jogador da Croácia, não me lembro agora de cabeça quem deu assistência, mas um grande passe, e o Bento também falha de forma surpreendente, ele pega um lance como um todo que pega a defesa de surpresa, e o Bento estava longe, né, do lance, estava como lateral direito, teve que fechar ali de última hora. Então não acho que dê para tirar muita nota dele por conta disso especificamente. Eu demorei uma cota aqui só para falar dos goleiros laterais direitos, então vamos dar uma acelerada. O Marquinhos, ele vai bem, não foi um grande jogo dele, vou colocar como data mediana. A gente sabe que ele vai ser o titular da seleção se chegar saudável, se nada acontecer. Vou colocar no mediano porque também não fez nada que brilhou os olhos, mas é com certeza o zagueiro mais seguro da seleção ao lado do Gabriel Magalhães. Então eu vou colocar ele aqui no mediano. O Bremer, ele ganha força, viu? O primeiro que eu vou colocar aqui nas categorias positivas, né, acima do intermediário. Ele faz um belo jogo contra a França e mostra aquilo que ele tem de melhor, tanto defensivamente quanto também ofensivamente, na própria Juventus. Ele é um cara de muita qualidade ali em termos de saída de bola, de presença também no campo de ataque, para fazer aquele suporte, aquele apoio que é tão importante, principalmente, quem sabe, em jogos nos quais o Brasil controle, né, tem a posse de bola, tem o domínio, para achar passes, para fazer o time progredir, né? Ajudar o time a progredir, e sempre defendi isso, né? O Bremer sempre foi um zagueiro de muita qualidade, que com certeza, se estivesse saudável, teria, quem sabe, vaga cativa até nessa seleção, e acho que se nenhum problema físico, nenhum outro problema físico atrapalhar ele, e tem tudo para ser convocado, sim, para a Copa do Mundo. Já o Léo Pereira, eu diria que, cara, ele ganha força. Eu diria que ele ganha força, não vou dizer que foi uma ótima data FIFA dele, não acho nem que chegue muito perto disso, mas teoricamente, se a gente parar para pensar em relação antes dessa data FIFA com o pós-data FIFA, ele tem mais chance de ser convocado, até porque ele aparece na seleção pela primeira vez, joga, não me lembro se os 180 minutos, se ele saiu contra a França ou não, mas os 90 minutos contra a Croácia sim. Faz partidas ali razoáveis, é um bom zagueiro de caça, né, que sai realmente para perseguir os atacantes adversários e consegue muitas vezes não deixar o espaço nas costas, né, não deixar espaço aparecer, não por culpa dele, pelo menos. Foi confiante hoje, né? Venceu todos os duelos pelo chão que disputou, então acho que ele ganha força. É difícil ganhar vaga na Copa a essa altura, não acho também que seja, por exemplo, igual o caso do Endrick ou do Danilo, que encaminhou uma vaga na Copa do Mundo, mas ganha moral, fica aí entre as possibilidades pro Carlo Ancelotti. Cara, o Douglas Santos,
eu acho que ele vai mal, principalmente no jogo contra a França, contra a Croácia não tanto. Mas, de modo geral, a minha interpretação é praticamente a mesma, né, do jogo de quinta. Ele não tem muita qualidade para agregar, né, no mesmo caso do Ibañez, né, como eu falei, tudo bem que o Ibañez é zagueiro, né, mas no caso do Douglas Santos, ele, em momentos talvez que a seleção prefira algum lateral de ultrapassagem, alguém que avance, alguém que faça algo diferente, talvez em casos que esteja perdendo o jogo, né, para aparecer lá na frente, ele não tem muito isso para entregar. Ele foi bem em jogos nos quais a seleção controlou a posse, ficou bastante no campo de ataque, ele servia mais como alguém de suporte, né, alguém ali para dar uma sustentação para os jogadores de frente, mas só que não muito mais do que isso, e por conta do desempenho dele contra a França eu coloco ele aqui no foi mal. Já o Kaique Bruno estreou pela seleção de forma merecida, um lateral que eu gosto muito do Cruzeiro, mesmo nesse começo de temporada, dá para dizer que é de crise, né, no Cruzeiro, ele mantém boas atuações, mantém desempenhos no mínimo razoáveis e mereceu a convocação. Vou colocar ele aqui no mediano porque também não jogou muito tempo, mas entrou bem sim contra a Croácia, na medida do possível. Acho difícil, mesmo caso do Léo Pereira, que ele consiga arranjar uma vaga na Copa a essa altura, porque eu vejo como uma posição assim bastante consolidada. Acho difícil que seja mexida, a não ser por questões extra-campo, de lesão, enfim. Acho que vai ser Alexandre e Douglas Santos, mas é um cara para ficar de olho, quem sabe também para o próximo ciclo, né? Jogador ainda muito novo. Mudei de novo a nomenclatura, eu botei foi bem ali em cima, destaque, perde muito moral embaixo, que se a gente fosse colocar para ganhar força, a gente não poderia na segunda prateleira, né? A gente não poderia colocar os jogadores ficar tão garantidos na Copa, porque não muda muito o cenário. Aí, falando dessa data FIFA mesmo, dá para dizer quem foi bem, quem foi destaque, e por aí vai, incluindo os jogadores que já estão garantidos na Copa. E é o caso do Casemiro, que foi inclusive quem me fez pensar nisso, né? Foi bem na data FIFA, mostrou ainda mais a capacidade que ele tem com a bola nos pés, inclusive, né? Ele não é só um volante que destrói jogadas do adversário, mas alguém também que tem capacidade de conduzir a bola e iniciar, ajudar o time a progredir nas saídas de jogo. Então ele foi bem, inclusive no jogo contra a França, ele fez bastante isso com lançamentos e por aí vai. Alguém que tem vaga cativa no time titular, nada é capaz de mudar isso na visão do Ancelotti, e na minha interpretação também não mudaria. Ele tem melhorado até no United, não sei se melhorado, né, mas mostrado, provado, assim, principalmente na interpretação da crítica, né, do público de modo geral, o quanto que ele é bom também com a bola nos pés e pode agregar, inclusive no jogo aéreo. Ele fez muitos gols de cabeça pelo Manchester United na temporada, até aqui, inclusive nesse bom momento que o time vive com o Michael Carrick. O Fabinho eu vou deixar nessa mesma categoria do Danilo, do Kaique, no data FIFA mediana, porque não jogou muitos minutos. E a explicação é a mesma também. Virou opção desde a última data FIFA, né, se eu não me engano, de novembro, e esteve nessa de março também. Mas não sei se muda muito. Talvez mude, né, nesse caso, porque ele tá aí já duas datas FIFAs, perdão. Mas a mesma explicação nessa data FIFA em si, não teve muitos minutos. Andrei Santos, eu diria que foi bem, que assim como eu falei também no jogo contra a França, ele desempenha uma posição que ele não está tão habituado assim no Chelsea. No Chelsea ele tem jogado mais como primeiro volante, e ele joga de segundo volante contra a França e tem uma boa noção, né? Alguém que pisa tanto na área, que tem uma chegada tão forte assim, e nem uma qualidade técnica tão forte quanto o Bruno Guimarães faz quando é titular, mas fez um bom papel, desempenhou uma boa função e tem tudo para estar sim nessa convocação. O cara que joga no mais alto nível na Premier League, tem feito uma boa passagem até aqui de modo geral pelo futebol europeu, e alguém, por exemplo, que estaria à frente do Fabinho na minha concepção, que vive um momento melhor do que ele e que eu vejo entregando mais, inclusive do ponto de vista de recursos, né, da parte técnica, do ponto de vista técnico, eu vejo entregando mais do que o Fabinho numa eventual chance em Copa do Mundo. Gabriel Sara, vou colocar aqui, não foi bem. Ele teve poucos minutos contra a França, e diferente desse jogo contra a Croácia, os minutos dele contra a França, assim como os do Danilo também, que a gente vai chegar lá, deu para ver algo a mais, porque a seleção estava correndo atrás do resultado, a França estava com um jogador a menos, então o Brasil ficou mais com a posse de bola, e os minutos que os jogadores tiveram em campo foram potencializados, assim, né, do ponto de vista técnico, então eles tiveram mais lances para participar, e o Sara foi um desses casos. Como ele não jogou tanto quanto o Danilo, por exemplo, veio jogar contra a França, jogou só aqueles minutos contra
Aliás, o Danilo contra a Croácia e o Sara jogou só aqueles poucos minutos contra a França. Talvez ele não tenha tido a oportunidade de dar esse passo a mais uma Copa do Mundo, mas aparece como uma boa opção. Jogou ali como uma espécie de segundo volante ao lado do Danilo naquele momento que o Ancelotti soltou o Brasil pro ataque e mostrou inclusive que pode servir tanto como um meia de ligação, um cara atrás do centroavante, né, caso o Ancelotti acho que faz sentido usar ele por ali, quanto também como segundo volante, principalmente em momentos como esse do primeiro amistoso, em que o Brasil precisa buscar o resultado, precisa soltar mais esse meio de campo. O Sara se mostrou como uma boa opção para fazer essa ligação, então coloca aqui ele aqui não foi bem, viu um momento bom também no Galatasaray, fez um bom jogo de ida lá contra o Liverpool na Champions, que deu inclusive esse destaque, essa evidência para ele, e alguém que tem também, de um modo geral, se destacado nessa passagem pelo futebol europeu, desde os tempos de Norwich, e por aí vai. Danilo, jogador do Botafogo, é o primeiro que eu vou colocar aqui como destaque da data FIFA, tanto contra a França, que ele dá assistência, inclusive, quanto também nesse jogo contra a Croácia, principalmente. É um cara que vai muito bem, faz muito bem esse todo campista, né, por assim dizer, como diria o outro, consegue jogar como primeiro volante, só que principalmente cada vez mais na carreira se tornou um camisa 8, né, adquiriu atributos, características de alguém que joga como 8 e que também não deixa a desejar na parte defensiva, muito bom com a bola nos pés, tecnicamente tem recursos, tem drible, sabe desarmar, tem um bom tempo de bola, faz muito bem essa cobertura, né, inclusive a gente viu isso bastante contra a Croácia, quando os jogadores adversários estão correndo de frente para o gol, ele sabe chegar e proteger os zagueiros, né? Não deixar a linha defensiva exposta, corre muito também. Então é um jogador muito completo que, talvez pelo timing, talvez pelo clamor público, não sei se o Ancelotti vai cair muito nisso, espero que não acho que é o ideal para um técnico cair, mas eu acho sim que o Danilo mereça uma vaga na Copa do Mundo depois dessa da FIFA. Ele precisava mesmo, né, ter atuações nesse nível, porque ele sai lá de trás da fila, né, não era nem visto como opção até então, é convocado por estar fazendo um bom começo de temporada, meio a toda a turbulência que o Botafogo vive, e mostra assim que pode ser uma alternativa, inclusive uma alternativa muito interessante, que tem tudo, inclusive, para, dependendo do contexto do jogo, contribuir dentro do próprio Mundial. Então o Danilo merecidamente é o primeiro que entra nessa prateleira de destaque da data FIFA. Falar agora do Rafinha, cara, não acho que o Rafinha foi tão mal quanto o Vinícius Júnior, por exemplo, no jogo contra a França, mas ele vai mal também, sai machucado, é alguém que a gente sabe também que tem vaga cativa no time titular e com razão, fez um bom ciclo pela seleção, acho que desde a primeira vez que ele joga pela seleção, inclusive, ele vai bem de modo geral, veste bem a camisa do Brasil, mas não vai bem na França, contra a França, perdão, mas acho que não muda muito também a variação de modo geral da trajetória dele até aqui, ou dos méritos que ele tem para estar na Copa do Mundo. Claro, uma cobrança talvez ali de mais protagonismo, de uma entrega talvez próxima da que ele tem no Barcelona dentro da seleção, mas não acho que é alguém que deve tanto assim também. Então, nessa data FIFA em si, é justo colocar ele no foi mal, até por ter jogado um tempo só, ter se machucado depois e... Enfim, essa é a avaliação final do Rafinha. Luiz Henrique, para mim, é destaque ao lado do Danilo, inclusive mais até que o Danilo, que ele vai melhor no jogo contra a França e contra a Croácia, talvez para colocar eles ali no mesmo degrau de desempenho. O Luiz Henrique, eu até me perguntava, né, porque nas outras exibições que a gente tinha visto, o retrospecto dele geral nesse ciclo diz que ele vem melhor do banco do que quando desempenha como titular. É mais de mudar jogos quando vem do banco de reservas, entregar algo diferente ali para a seleção, que quando começa jogando, mas dessa vez começando em campo, também ele foi bem. E entregou desempenho até não muito diferente do que foi contra a França. Que contra a França surpreende por ele estar saindo do banco, por ser um fator surpresa, mas do começo ao fim o Luiz Henrique sempre dá trabalho quando a bola cai ali pelo lado direito, ele em lances individuais consegue botar na frente, consegue chegar primeiro na bola, consegue surpreender os adversários, cavar faltas, cavar 2 cartões amarelos, até que foi o que chamou a atenção ali nos primeiros minutos da partida. Então vai muito bem o Luiz Henrique. Para mim não é uma surpresa tão grande. Eu vi que muita gente ficou surpresa com o desempenho dele, claro que surpreende o contexto como um todo, né? Se a gente pegar para pensar, isoladamente, o fato dele estar jogando no futebol russo, não tá fazendo uma boa temporada lá na Rússia, né? Não tem números expressivos no campeonato russo, mas dentro da seleção ele vai bem e é um ponto, inclusive, a ser elogiado o Ancelotti, porque por mais que a gente às vezes tenha que respeitar o jogador que esteja pedindo passagem, que esteja
vivendo bons momentos em seus respectivos clubes também. Acho que é até mais importante você ter uma base sólida ali na seleção, você ter jogadores que você confia para até desenvolver um próprio trabalho, né, uma própria hierarquia na seleção, e digo não só por idade ou por moral ou por já ter feito algo, não é isso, mas hierarquia no sentido de, pô, se o cara tá jogando bem, do ponto de vista do Ancelotti, né? Se o cara tá jogando bem no meu trabalho, tá trabalhando bem comigo, e eu acho que faz sentido ter ele no meu elenco, se a gente fosse pensar como se fosse um time, é importante que ele continue dando chances para quem ele já viu que é capaz de entregar, e o Luiz Henrique foi prova disso e deve estar na Copa do Mundo com toda a razão, que é provavelmente no banco de reservas, porque o Estevão é titular dessa posição e faz bons jogos pela seleção. Os empenhos dele com o Ancelotti, principalmente, tem se destacado, tem sido de destaque. Não acho que o Luiz Henrique seja capaz de tirar essa vaga dele, mas é uma alternativa muito interessante ali para a reserva à Copa do Mundo. O Ryan eu vou colocar ele aqui no mediano, também por motivo parecido dos demais que jogaram contra a Croácia saindo do banco e estiveram no mediano, mas não acho que o Ryan seja exatamente o mesmo caso. Ele teve algumas jogadas que ele tentou, dribles, teve a bola no pé ali, não conseguiu arranjar tanta coisa assim, mas vou colocar ele no mediano. Não dá pra dizer que foi mal, não dá pra dizer que foi bem, porque foram poucas oportunidades ali num contexto também que não era tão favorável, mas ele tentou, apareceu. Não acho que talvez dê tempo dele estar na Copa, vai depender muito do desempenho dele no Brentford, né, se ele mantiver uma regularidade nas próximas semanas, mas ele fica bastante atrás, né? Ele não consegue, por exemplo, assim como o Endrick fez, que a gente vai chegar lá, ele não consegue ganhar posições, né? Continua mais para trás na fila, só que é alguém que a gente sabe do potencial dele, sabe da capacidade, sabe que muito provavelmente, se tudo correr bem, ele vai estar na Copa de 2030 com vaga cativa, mas talvez para essa Copa ainda seja cedo demais, e não por demérito dele, né, mas também porque a concorrência está naturalmente na frente, por ter tido mais oportunidades e por estar há mais tempo aí vestindo a camisa da seleção, e também mais tempo nos holofotes, né, no futebol europeu, no futebol internacional em alto nível e em destaque. Vinícius Júnior, o saldo geral dele para mim é um foi mal. Se dependesse só do jogo contra a França, colocaria não perde muita moral, porque foi um jogo realmente muito ruim do Vinícius Júnior, que ele não acerta nada, não só deixa de acertar, como também se atrapalha consigo mesmo ali no controle da bola, no tempo, na condução, em muitos momentos. É talvez um dos piores, se não o pior jogo do Vinícius pela seleção, um retrospecto que já não é tão positivo para ele, né? Tá devendo para torcida, inclusive foi muito cobrado depois do jogo contra a França, e fez uma boa partida contra a Croácia. Muito melhor do que o jogo contra a França, claro, não é uma partida excelente, mas, por exemplo, faz uma belíssima jogada no primeiro gol, no gol do Danilo, deixa 3 jogadores no chão ali no corte que ele faz outras jogadas ali melhores também, que ele consegue concluir melhor, né, do que ele vinha concluindo contra a França. Então o saldo não chega a ficar ali no mediano, mas tira ele perde muita moral e coloca ele no foi mal. O Martinelli, eu colocaria ele aqui no mediano, e não faz um mau jogo contra a França, não entra mal também contra a Croácia, inclusive marca gol, provavelmente vai estar na Copa, porque é alguém que vem ali, tem sido, né, bastante presente no ciclo, e não acho que tenha motivos para ter sido ultrapassado por outro companheiro, talvez só o Matheus Cunha, né, que é o cara que tem jogado aberto ali pela esquerda, mas que também joga como segundo atacante, né, joga como até atacante de referência mesmo na teoria. Então não acho que seja uma concorrência direta ali, acho que os dois vão estar na Copa tranquilamente, não foi nem isso que eu quis dizer, mas só porque seria a única possibilidade, né? Caso o Matheus Cunha estivesse concorrendo diretamente com ele, eu vejo o Matheus Cunha à frente hoje, mas como não é o caso, o Martinelli deve estar na Copa. Não é alguém que com tanto potencial, no meu ponto de vista, para entregar algo diferente, como é, por exemplo, o Estevão, como é o Vinícius, como é o Rafinha. Isso eu digo pelo que são os jogadores, né? O Vini e o Rafinha, não contando com o que eles têm feito na seleção, o Vini principalmente, mas o Martinelli é alguém que tem todos os motivos para estar ali. Faz temporadas, é verdade, as últimas um pouco oscilantes ali no Arsenal, perdeu um pouco do espaço pro Trossard na ponta esquerda, mas tem méritos para estar na seleção, fez o suficiente e deve aparecer na Copa do Mundo. Matheus Cunha não tem sido tão falado assim quanto outros que a gente já mencionou aqui, né? O Danilo, o Luiz Henrique, por aí vai. Mas eu acho que cabe sim colocar ele no destaque, viu? Porque ele é um dos poucos que se salva no jogo contra a França, sempre com muita dedicação defensiva nas duas partidas, né? Tanto contra a Croácia quanto também contra a França, que é um trunfo dele, né? É algo que
querendo ou não, muita gente valoriza menos do que deveria, mas um cara que corre do jeito que ele corre, que recompõe do jeito que ele recompõe, que tem uma noção defensiva também, né, tecnicamente falando, de desarme, de tempo de bola, excelente, um jogador daqueles que, pô, você pode colocar aberto no time, como tem acontecido no United, que ele vai recompor e vai até participar de uma linha de 5, quem sabe, quando o time precisar, ajudando o lateral a defender, ajudando a diminuir a potencialização ali de um eventual volume que o adversário tente aplicar por aquele lado. É um cara que cabe para os dois contextos de jogo, né, da Copa do Mundo, tanto jogos que o Brasil jogar sem a bola, quanto também jogos que o Brasil tiver com a bola. É versátil em termos de posicionamento, como eu falei, pode jogar aberto pela esquerda, pode jogar como segundo atacante, como foi hoje contra a França, inclusive voltando aberto, né, para recompor, mas com a bola nos pés. Ele jogou mais como segundo atacante, mas abriu também, né, para fazer companhia ali pro Vini em muitos momentos. Enfim, isso prova só a versatilidade dele. Pode também ser um homem de referência, no camisa 9 de muita mobilidade, como o Ancelotti gosta, né, para essa seleção brasileira. Então, o Matheus Cunha tem, sem dúvida nenhuma, vaga cativa na Copa e foi um dos destaques, no meu ponto de vista, dessa data FIFA. O Endrick é outro que, para mim, tem todos os motivos para entrar como destaque aqui, ao lado do Matheus Cunha, do Luiz Henrique e do Danilo. Jogou pouco, é verdade também, jogou poucos minutos, mas pelo que fez, inclusive saindo um pouco do critério, né, que eu tenho adotado até aqui pelos atletas que jogaram poucos minutos, ele faz por merecer estar nessa posição. É um cara que sofre o pênalti, que dá assistência ao Martinelli, uma assistência que inclusive conta com muitos méritos dele, né, da parte técnica. A gente tem assistências às vezes que a gente vê que não tem tanto mérito da qualidade do jogador quanto teve essa do Endrick, que ele passa a bola ali no ponto certo para chegar nos pés do Martinelli em perfeitas condições para que o jogador do Arsenal marcasse o gol. E é um cara que não hesita, né, parte para cima, não negocia jogadas, fisicamente é muito forte, tem muita qualidade também, e alguém que, principalmente para momentos que o Brasil esteja precisando buscar um resultado, né, esteja empatando ou perdendo na reta final dos jogos, ele vai partir para cima, e com a qualidade que ele tem, com a capacidade que a gente sabe que ele tem, é muito provável que nem que ele precise de 10 jogadas, mas partindo para cima sempre, ele vai conseguir arranjar alguma coisa, tanto aberto pela direita, saindo para associar, quanto também mais centralizado, saindo também para associar, da mesma forma, e consegue agregar alguma coisa para a seleção e quem sabe sofrer faltas, pênaltis, manter o time no campo de ataque. Ele é um jogador que talvez possa ter mais refino, sim, mas já tem muito refino com a bola nos pés, e pela atitude como um todo, e digo, atitude que agrega no futebol, né, não aquela questão de, enfim, parte moral, por aí vai, psicológica, não. Mas ele tem muita atitude, muita disposição e pode ajudar muito o time do Carlo Ancelotti. Cara, o João Pedro, para mim, é outro que perde muita moral. Não acho que seja o mesmo caso do Bento, porque o Bento não vive um bom momento nem no clube, né? E na seleção também falhou. Por exemplo, teve uma falha individual, né, que foi maior do que qualquer falha que o Pedro tenha tido no decorrer dessa data FIFA. João Pedro, perdão. Mas o João Pedro, ele não entra bem contra a França, né? Perde muitas bolas, inclusive em momentos que ele faz o facão, né, para receber na área de fundo ali, abrindo pelo lado esquerdo. Contra a Croácia também não consegue dar sequência a muitas jogadas, jogou dessa vez como o atacante referência, né, o Matheus Cunha atrás dele também, é um cara que destoou, né, da qualidade do restante do ataque, se a gente somar ali o Luiz Henrique e o Matheus Cunha, por exemplo, e o Vini, inclusive. O João Pedro, ele joga mal e fica abaixo dos demais companheiros. Não acho, por exemplo, que ele tenha chances de sair da lista da Copa do Mundo, porque, como eu falei, ele tem jogado bem no Chelsea, oscilante também, né? Nem sempre, não é aquela regularidade toda, mas ele faz por merecer, tá na seleção, tá na Copa do Mundo, só que essa data FIFA em si foi uma das de menor destaque, né? De menor prestígio, e por isso eu deixo ele nesse perde muita moral. O Igor Thiago, eu vou ser justo, vou colocar ele aqui no data FIFA mediana. Lógico que ele faz o gol de pênalti e é alguém que faz por merecer, tá na Copa do Mundo, pela temporada que tem feito, por vice-artilheiro da Premier League. Não é para qualquer um, é algo que realmente impressiona, chama muita, mas muita atenção mesmo, e eu acho que ele tem chance de estar na Copa do Mundo, inclusive, quem sabe à frente do Richarlison, e é muito interessante. O próprio Ancelotti falou que deve levar um camisa 9 de referência, daqueles mais de origem mesmo, para contextos que o Brasil precise. Então, o gol, inclusive, que ele faz, né, o fato dele não perder o pênalti, talvez ajude a credenciar uma vaga para ele na Copa do Mundo, só que ele consegue participar pouco do jogo, né, a verdade é essa. Ele não comete erros nem nada do tipo, nada que
fácil ele perder moral, mas ele participa pouco contra a França, a bola não chega nele, e contra a Croácia também não tem tantas oportunidades com a bola nos pés, mas tem uma boa noção de posicionamento e a gente sabe o que ele é capaz, né, de exercer a função que o Ancelotti espera dele, né, pelo que a gente acha pelo menos. Então, colocar aqui no mediano, poderia colocar no foi bem por causa do gol, mas vou manter o critério que colocar no mediano. Quem destoou para mim mesmo do critério foi o Endrick, mas o Igor Thiago não muito. Dito isso, eu defendo sim a presença dele na Copa do Mundo. Acho, por exemplo, que ele faz mais do que o Richarlison para estar lá, tanto no clube quanto também na própria seleção, né? Por mais que como eu falei, não tenha participado tanto, ele também deixa de cometer erros que o Richarlison cometia com frequência. Né, tem cometido, inclusive, nos últimos anos. E, portanto, talvez o Igor Thiago sim seja alguém que tenha subido degraus, né, que tenha furado a fila, por assim dizer, para quem sabe estar no Mundial. Bom, por hoje é só. Deixa nos comentários o que você achou da tier list, o que achou do vídeo, das análises por aqui, o que você concorda, o que você discorda, o que você mudaria, o que você acha que faltou comentar por aqui. Vamos trocar essa ideia, ter essa conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Tem muito projeto, muito quadro, muito conteúdo interessante vindo por aí. Cobertura do Brasileiro, campeonatos europeus, inclusive a própria Copa do Mundo. Então, não se esqueça de ativar o sininho também para você receber os próximos vídeos. Garanto que você não vai se arrepender. Estão aprimorando bastante o trabalho por aqui, certo? Deixa o like também no vídeo para ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas. E compartilha também com aqueles também que acha que vai gostar do conteúdo, que acha que vai se identificar. E no mais, é isso. Obrigado por isso mais uma vez. Um abraço e até a próxima.